Fala galera, tudo bem com vocês? Então, passou um bom tempinho desde o último vídeo que eu fiz aqui. Tava fazendo a série No Game No Life, mas aconteceram muitas coisas na minha vida, muitas mudanças. Algumas delas que a gente realmente pediu e não aconteceu da maneira como a gente gostaria, mas aconteceu e é assim mesmo. Quando a gente pede para o universo, normalmente nunca acontece da maneira como a gente quer. O universo tem uma maneira própria de fazer as coisas acontecerem. E normalmente não é como a gente imagina, não é como a gente quer, mas acontece. Da maneira dele, mas acontece. Então, o cenário é novo, ainda está em construção, não está completo, mas já dá para começar a continuar seguindo a linha que eu estava seguindo. Mas esse vídeo que eu vou falar hoje com vocês é sobre ressignificação, o poder de ressignificar. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu tive uma conversa esses tempos com uma pessoa, um amigo meu, que ele tinha muita dificuldade para conseguir mudar algumas atitudes que ele tinha. E toda vez que a gente conversava e perguntava, tá, mas por que tu tem essa dificuldade? Por que você age dessa maneira? A única coisa que ele conseguia trazer era que foi como a forma como a mãe dele criou ele e era essa forma que ele sabia como passar adiante, que ele não conseguia mudar. Que ele tinha feito umas terapias, tinha procurado ajuda, tinha feito um monte de coisa, mas não conseguia. Ele sempre ficava voltando para o mesmo padrão. Então, o que eu conversei com ele? O que é ressignificar? É você dar um novo significado para aquilo que está te atrapalhando, ou está te incomodando, ou de repente um trauma, um bloqueio, alguma coisa que aconteceu com você no passado, ou a forma como você foi tratado, que é o que determina como você age ou passa isso adiante hoje. Nesse caso, o que a gente conversou? Ele já tinha feito bastante coisa, já tinha procurado várias soluções, já fez terapia, mas nada mudava. Nada mudava e sempre quando ele ia buscar, acabava voltando para a mesma questão, para a mesma questão. Quanto mais a gente procurar, mais a gente vai achar. A gente nunca vai estar satisfeito com a resposta e a gente sempre vai ficar procurando uma nova resposta. Porque é uma forma automática de nos pararmos, do nosso cérebro nos parar, jogando para um terceiro, entendeu? Eu ajo dessa determinada maneira porque eu fui tratado assim, eu sou dessa determinada maneira porque isso aconteceu comigo. Isso, na verdade, é uma forma inconsciente que o nosso cérebro tem de nos parar sempre jogando para o terceiro culpado. Então, qual foi a conclusão que a gente chegou? Que ressignificar isso que ele passou, isso que ele viveu, isso que aconteceu com ele. Como? E, na verdade, não é nem o como, é o porquê. O nosso cérebro, já foi estudado isso pela neurociência, tá? O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que a gente está pensando, do que a gente está vendo com os nossos olhos, do que a gente está imaginando. Para ele, tudo é a mesma coisa e está acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos supor, se você estiver assistindo um filme, o teu cérebro em si, o cérebro que está processando, ele não sabe que aquilo é um filme. Para ele, aquilo está acontecendo realmente. Quem sabe que aquilo é um filme, ou vamos supor uma história, você está visualizando uma história, você está pensando uma história, um cenário, alguma coisa, você está lembrando, recordando, o teu cérebro ele não faz a diferença. Por quê? Eles fizeram uma mapeação do cérebro e colocaram a pessoa lembrar de uma história. Apareceu determinadas sinapses em determinados locais do cérebro, tá? Aí eles pegaram depois uma pessoa e colocaram uma pessoa assistindo a uma determinada coisa. Apareceu os mesmos locais, nas mesmas sinapses interagindo. Eles pegaram uma pessoa e colocaram ela vivenciando aquele fato, tá? O que aconteceu? As mesmas sinapses, os mesmos neurônios dos mesmos locais se ativaram. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que o cérebro, para o cérebro, não faz diferença. Tudo está acontecendo no agora. Seja uma visualização, seja um pensamento, seja uma lembrança. Tudo está acontecendo no agora para o cérebro. Quem consegue determinar essa abstração do cérebro e formar um pensamento coerente sobre o que está acontecendo é a tua consciência, é a tua capacidade de
abstrair aquilo e pensar, não, isso é do passado, isso é do presente, isso é do futuro, isso é um filme. Mas para o teu cérebro, ele não consegue distinguir. Então, o que que acontece? Vamos supor, você ficar se lembrando de um fato do passado que já aconteceu, para o teu cérebro, aquilo é real, aquilo está acontecendo agora. A única diferença é que quando é um trauma, o trauma ele gera uma descarga emocional, uma descarga química do teu cérebro e no teu corpo tão forte que ele faz com que um caminho neural fique bloqueado. Vocês já viram como é uma sinapse neural? É aqueles monte de vasinhos assim que vão se interligando. Quando acontece um trauma, esse vasinho se rompe e contrai. No que esse vaso contrai, ele não faz mais esse caminho. Então a gente perde uma conexão neural. Isso é o que acontece no trauma. E aí existem várias conexões neurais para várias coisas. Então o trauma ele pode ser físico, pode ser psíquico, pode ser mental, pode ser de várias formas. Mas esse caminho neural no teu cérebro, ele não faz mais o mesmo caminho que ele fazia. Ao deixar de fazer esse caminho, você bloqueia uma parte da tua vida. Então o que que acontece? Vamos supor, num relacionamento, você sofreu um trauma relacionado à parte de relacionamento. Então esse trauma bloqueou essa área na tua vida. E toda vez que você vai se relacionar com alguém, o teu sistema de defesa acusa ali naquele bloqueio que você não pode fazer aquilo, que não é para você fazer aquilo para você não sofrer. É um sistema de gatilho de defesa do nosso corpo. Então ele diz assim: não, eu não vou sofrer aqui, eu não posso sofrer aqui. Eu não vou sofrer aqui, eu não vou seguir por esse caminho. Então, ele te bloqueia ali para que isso não aconteça. Então, toda vez que você vai para essa área, seja ela qual for, seja ela no relacionamento, seja ela no dinheiro, seja ela no... enfim, várias áreas. O cérebro é dividido em várias áreas, mas ele bloqueia essa área. Então, por que que a gente tem que ressignificar? Justamente para isso, para a gente começar a liberar esse trauma, liberar esse bloqueio para que aquela área flua. Como é que a gente faz isso? A gente tem o poder mais absurdo que existe na Terra, que é o nosso pensamento. É a gente poder criar alguma coisa através do pensamento. Se você pensa, você imagina aquilo, você cria, aquilo já é real. Na parte não material, né? Na parte extrafísica. Mas ele é um pensamento, ele já se criou. Então o que que a gente tem que fazer? Usar esse poder para mudar o cenário. Então o que que a gente pega? Essa convivência, vamos supor que nem no caso do meu que estava falando, que ele tinha essa dificuldade com a mãe por causa da forma como ela tratou ele, tudo que eles passaram, enfim, o jeito que ela tratava ele, que agora ele passa adiante, ele tem que começar a mudar isso na cabeça dele e contar uma historinha para a cabeça dele. Vai começar contando uma historinha completamente o oposto daquilo que ele viveu. Entendeu? Para quê? Para que esse caminho, essa conexão, esse modo dele agir e passar comece a mudar aos poucos. Então, vem um pensamento, vem uma lembrança, tá? Essa lembrança é uma lembrança pesada, é uma lembrança, vamos por entre aspas, ruim. O que que ele tem que fazer? Alterar essa lembrança para que ela seja uma lembrança leve e positiva. Vamos usar, né, esses termos. Mas que seja uma lembrança de contribuição para ele e não uma lembrança que prenda ele, que pare ele. E isso vai ser para todas as lembranças que tiver de tudo. Ah, mas eu vou começar a mentir para mim mesmo. Sim, é isso que você tem que fazer. Começar a mentir para você mesmo até que essa mentira se torne uma verdade para você. Porque aí você vai pegar aquilo que te para e vai transformar em combustível para te jogar para frente. Seja ela o que for. Não importa o que você passou. O que você passou já passou. Passado, meu amigo. Passado. Você vai deixar que isso continue te parando no agora? É uma escolha. Você pode entrar agora ouvindo isso num papel de vítima e dizer, não, mas o que eu passei foi muito grande, foi muito pesado, foi muito difícil. Eu não consigo mudar. Tudo bem. É uma escolha não mudar. É uma escolha continuar sendo refém disso.
Mas você pode escolher mudar através da ressignificação. É você pegar e dar um novo sentido para aquilo, para ao invés daquilo te parar, te dar combustível para seguir adiante. Seja o que for, seja um abuso, seja um trauma, seja um medo, seja uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de olhar para o mundo. Independente, você tem que pegar isso, que é como você aprendeu, fazer um mapa daquilo que não contribui mais para você e mudar. Fazer com que seja contribuição. Como? Ressignificando essa história, ressignificando esses fatos. Não importa o tamanho da merda que seja. Não importa o que você tenha passado. E eu não estou tentando desmerecer aquilo que você passou. Aquilo que você passou, passou. É real, tem um peso e é uma história para você. Mas aqui eu estou falando de escolhas. Eu estou falando de você escolher ser refém do que você passou ou você escolher escrever, reescrever, ressignificar aquilo que você passou e transformar em combustível. Porque, meu amigo, quem vive de passado é museu. E se o teu passado está te impedindo de seguir na tua vida, você tem que soltar ele, você tem que esquecer ele, você tem que mudar ele. Você tem que ressignificar ele, para que ele tenha um novo peso, para que tenha uma nova história e para que tenha novas possibilidades na tua vida. Entende o que eu quero dizer? Não é desvalorizar, não é desmerecer, mas é uma escolha de você mudar e reescrever, para que isso não te pare mais, para que isso não te prejudique mais, para que ao invés de te prejudicar, te mande para onde você quer ir. Por que é importante fazer isso? Justamente porque toda vez que você pensar, você lembrar e você trazer aquilo como peso, esse peso vai te parar a vida. Vamos supor, sei lá, você tinha em casa problemas com dinheiro, seus pais brigavam por causa de dinheiro, você passou dificuldade porque não tinha dinheiro, você sofreu bullying por não ter as coisas. E toda vez que você lembra disso, você atrai mais disso para tua vida. Toda vez que isso é um peso para você, você atrai mais disso para tua vida. Então, ao invés de lembrar disso como um peso, você tem que lembrar disso e você tem que mudar uma historinha, entendeu? Pegar as coisas boas que tinha ali e focar nelas. E aquelas que são ruins, você recontar elas de uma maneira que seja bom para você. Não, mas nós não era tão pobre assim. Eu tinha isso, eu tinha aquilo. A gente vivia isso, vivia aquilo. Meu pai e minha mãe nem brigavam tanto assim, era eu que era criança e imaginava. Eles talvez discutiam ou falavam em voz alta, sabe? É pegar esses pequenos fragmentos que você tem de memória e começar a transformar eles em coisas positivas. Até porque a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente é criança, a gente tem memória fértil, a gente tem assim, quando a gente ouve a gente se impressiona com as coisas quando a gente é criança. Então, muitas vezes, algumas coisas que aconteceram foram uma impressão. E elas talvez nem fossem tão grandes assim, ou também não tivesse acontecido da maneira como você lembra. Quando a gente é criança, a gente confunde sonho com realidade. Muitas vezes a gente pode ter sonhado uma coisa que foi completamente absurda, acordou apavorado, transformou aquilo como realidade e criou um trauma na nossa vida. Às vezes foi até um sonho. Quando a gente é criança, a gente confunde as histórias. Por exemplo, assim, tem pessoas que têm mais de um, dois irmãos, tá? Aí numa roda de amigas, eles começam a conversar, começam a contar histórias. Daqui a pouco um conta uma história e o outro entra nesse intermédio e diz, não, mas peraí, isso já aconteceu. Não, isso aconteceu comigo, não aconteceu contigo. E eu já vivenciei isso na minha família, entendeu? Com a minha mulher e as irmãs delas conversando um dia, e minha mulher contando uma história, e a irmã mais velha dela disse, não, peraí, mas isso era comigo que acontecia. E a minha mulher disse, não, foi comigo. E a irmã do meio, não, foi com ela. Não, mas eu tenho certeza que foi comigo. Entende? Então as histórias se misturam. Porque criança tem disso. Criança às vezes ouve uma história de outra pessoa contando, se impressiona, acha que foi com ela, traz para a vida dela e leva para o resto da vida uma coisa que talvez nem tenha acontecido com ela, tenha acontecido com outra pessoa
que ela comprou como verdade para ela. Então a gente precisa parar, respirar. Ó o peso saindo. Parar, respirar, avaliar e usar a nossa mente, o nosso cérebro e tentar deixar de lado um pouquinho a emoção. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente olha para as coisas usando o coração, usando a emoção. E quando o coração e a emoção falam mais alto que a razão, a gente perdeu completamente a alinhada da coisa. O coração e a emoção são muito importantes para vários aspectos da nossa vida, mas esse não. Esse a gente tem que deixar o coração e a emoção de lado e usar a razão e a clareza mental para poder chegar na solução, para poder olhar, fazer um mapa e pensar, ok, isso aconteceu comigo, isso aqui, talvez não tenha acontecido. Como é que eu posso descobrir isso? Você tem irmãos? Pergunta para eles se eles lembram disso. Você tem pai ainda, tem mãe presente? Vocês conversam? Pergunta para eles se lembram disso ter acontecido dessa maneira. E começa a trazer clareza para a tua vida. Porque isso vai te ajudar. Isso vai contribuir com a tua vida, isso vai contribuir com a tua caminhada. Vai tirar uma coisa que era um peso e transformar em combustível para tu chegar onde tu quer. Então esse é o verdadeiro poder de ressignificar as coisas. E por que funciona? Porque funciona. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, tipo assim, você muda aquilo na tua cabeça e quantas vezes eu vou precisar fazer? Quantas forem necessário. 1, 10, 100, 1000? Aí é contigo, meu parceiro. Mas toda vez que você pensar naquilo e aquilo trouxer um peso para tua vida e você sentir esse peso, aí você usa a emoção, tá? Nesse aspecto você usa a emoção. Você pensou naquilo, no que aconteceu, tá? Pesou, apertou. Sentir peso, sentir raiva, sentir ódio, sentir rancor, sentir qualquer coisa desse gênero, é porque ali tem alguma coisa que você precisa trabalhar. Você precisa olhar para isso e começar a mudar. Ressignificar, ressignificar, ressignificar até você não sentir mais peso. Passou uma semana, você pensou naquilo, sentiu peso? Ressignifica. Passou um mês, passou 2, você lembrou daquilo, sentiu peso? Ressignifica, ressignifica, ressignifica. Até chegar uma hora em que você não vai mais nem pensar naquilo, porque você já ressignificou tanto que a história na tua cabeça é outra. Já é a ressignificação que para ti é verdade, e a partir desse momento as tuas conexões neurais, vão voltar a fluir de novo aonde elas deveriam ter fluído, porque não tem mais o trauma, não tem mais o bloqueio ali parando. E o trauma e o bloqueio é o pensamento, é a lembrança daquele peso que fica o tempo todo ali te parando. A partir desse momento ele não existe mais. E é aí que a mágica acontece. Desse momento em diante, você se livrou daquilo que te parava. E você tem um caminho para fazer as novas conexões. E aí tu começa a criar, começa a fazer as novas conexões. Esse é o verdadeiro poder de ressignificar. Então, tenta aí. Faz uma vez, faz 2 para ver o que acontece. Brinca com isso. Mano, é pensamento. Muitas vezes a gente tá lá parado, trabalhando, fazendo uma coisa que não necessita assim, da tua total atenção. E em vez de você ficar pensando bosta, começa a trabalhar isso. Entendeu? Tá lá fazendo um negócio, vem um pensamento ruim do passado. Cria uma historinha nova para ele. Nossa mente é bem fértil. Dá para criar muita coisa. E de tanto você criar isso, vai acabar se tornando uma realidade, vai acabar se tornando uma verdade. E é aí que a mudança acontece. Fechou? Faz isso, treina isso, até você conseguir. E aí você vai ver a mudança acontecer, tá? Se você assistiu até aqui esse vídeo, te agradeço de coração. Dá um like aí, compartilha com alguém que pode estar precisando. Às vezes a gente não sabe o que o outro está pensando, o que o outro está passando. E às vezes a gente até não tem acesso ou não tem intimidade para conversar sobre com outra pessoa. Mas às vezes a gente compartilhar isso com a outra pessoa, possa ser que toque ela, possa ser que ajude ela, que contribua com ela de alguma maneira, assim como contribui com você. Então compartilha esse vídeo com alguém. Deixe um comentário aí se você tem alguma coisa da vida que está te incomodando, que está te perturbando e que você gostaria de mudar, mas não está conseguindo.
E aí nos comentários eu vou ler e eu vou te dar uma dica, vou te passar um exercício, alguma coisa que você pode ir treinando para ver se a gente consegue trabalhar isso aí. E com um pouquinho de vontade e dedicação, isso é possível. Eu era uma pessoa completamente traumatizada, completamente cheia de coisa, mano. Eu nem ia estar gravando esse vídeo hoje se eu não tivesse ressignificado boa parte da minha vida, boa parte de como eu me via, boa parte do que aconteceu no meu passado, se eu não tivesse parado para olhar para ele e ver que muita coisa daquilo que eu achava que era uma coisa não era, muita coisa do que eu achava que tinha vivido não tinha, e eu fui, me trabalhei, trouxe clareza, e a minha vida começou a mudar. E ela mudou de uma maneira que hoje a única coisa que eu posso fazer para contribuir é isso, é contribuir com você. Porque contribuiu na minha, mudou a minha, de muitos aspectos. E eu sou grato por isso. E é uma forma de eu contribuir é passando isso adiante, é eu contando o que mudou na minha, como mudou na minha, para você poder mudar na sua também. Porque use as palavras, mas prove com atitudes. Isso é uma coisa que eu gosto de falar para mim mesmo. Lute com palavras e prove com atitudes, entendeu? Então, tipo assim, a gente só percebe que a gente mudou mesmo quando as nossas atitudes condizem com aquilo que a gente espera ou com aquilo que a gente quer. Quando as nossas atitudes estão alinhadas com o que a gente espera, aí a gente sabe que a gente mudou. Quando a gente tá só falando, tá só pensando e as nossas atitudes continuam as mesmas, mano, esquece, não mudou nada. Você tem que continuar trabalhando até as tuas atitudes serem um reflexo daquilo que você pensa. Fechou? Então é isso aí, galera. Só tenho a agradecer. Até o próximo vídeo. E espero que no próximo o cenário já esteja mais completo. Como pode melhorar e o universo contribui, continue contribuindo para que cada vez mais alcance mais pessoas e que cada vez mais eu consiga trazer um conteúdo melhor e maior para vocês. Valeu? Tamo junto, galera. Até mais.